Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 081, vou te passar informações sobre os personagens internos na gestão de telecom, ou seja, as pessoas que ficam dentro da organização. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. E o meu objetivo de te passar as informações sobre essa aula é você criar uma consciência, ou seja, se você não sabe quem são, ver quem são, começar a enxergar quem são essas pessoas e no nível que elas são, na atividade, vamos dizer assim, enfim, do tipo de personagem que elas são, tá? Lógico, personagem interno dentro da empresa, ou seja, não necessariamente que seja um funcionário, tá? Dentro da organização, ou seja, personagem interno que faz parte do processo, sem ser alguém fora desse processo, que aí você vai entender isso no passar do tempo, mas é isso que eu quero que você entenda. Quem são essas pessoas que eu chamo de personagens? E qual é a relação que cada um dessas pessoas tem com a gestão de telecom? Primeiro, se essa é a sua primeira aula, se você está vendo isso pela primeira vez, provavelmente você não sabe nem o que é gestão de telecom, o que é um gestor de telecom. Dá uma olhada nas outras aulas, tem até uma aula especificando informações sobre isso. Mas em resumo, o gestor de telecom, o profissional que faz esse tipo de atividade, ele pode ser de outras áreas, ou seja, pode ser uma pessoa da área financeira, da área administrativa, da área de logística, tem um monte. E ele faz as atividades de gerenciar e administrar os serviços de telecom que a empresa tem, seja uma telefonia fixa, serviço de telefonia móvel, celular, banda larga, que é a internet vindo fisicamente ou via satélite, ou serviços de VoIP. Veja que existem diversos serviços, por exemplo, esses que eu te passei. E esse profissional gerencia. Então esse é o papel do gestor de telecom. Ele faz isso. A gestão de telecom é a ação em si, as atividades, ou seja, o gestor profissional faz a gestão de telecom. São as atividades em si que percorrem esse tipo de atividade, ou seja, essa ação. A mesma coisa de um advogado, o que é que ele faz? Ele faz advocacia para se formar um advogado e ele vai lá, vamos dizer, fazer as suas atividades jurídicas. Por exemplo, uma pessoa na área de finanças, ela estudou alguma coisa ou pegou prática na área de financeira e ela é, por exemplo, um auxiliar financeiro ou um analista e por aí vai, ou seja, cargo e as funções nas suas atividades. Só para você ter uma relação, para entender um pouco mais se essa é a sua primeira vez. Se você já assiste às aulas, você já sabe o que é, fica mais fácil, mais inteirado desse processo. E sempre é bom a gente rever esses conceitos. Mas, por aqui você tem essa ideia. Outro ponto, se você tiver alguma dúvida, por mais simples que você acha que seja, fica à vontade, pode fazer, mandar um comentário que eu vou com certeza responder, vou dar uma olhada e te passo uma posição, minha visão sobre aquela determinada situação. Então, fica à vontade caso você queira tirar alguma dúvida. E, nessa aula, a gente tem uma atividade prática, que eu acho que é bem interessante para a gente fazer. Por quê? A ideia aqui a gente está começando a aula, então escreva quem são os seus personagens no decorrer da aula. A gente vai ver aqui diversos pontos, várias informações, mas coloca lá o nome da pessoa ou o cargo das pessoas, se for o caso. Isso vai facilitar para você sair dessa aula de início ao fim com todos os dados. Ou seja, você não vai precisar rever essa aula ou algo do tipo. Você dá uma olhada, começa a fazer o exercício no início que você vai entender muito mais fácil. Fica um fluxo melhor. E, voltando aqui, essa aula, a princípio, eu ia colocar no curso Reduza Custo todo mês, na metodologia que eu tenho e tudo mais. Mas eu achei tão interessante, tão necessário as pessoas saberem quem são os personagens, que eu disse, não, deixa eu tirar isso apenas dos alunos e também abrir para todas as pessoas entenderem quem são esses personagens. Porque eu acho que fica mais... é melhor, ou seja, passar esse tipo de informação acho que é muito útil. E lógico, depois eu vou fazer os personagens externos, mas entenda esse tipo de composição e anota um papel ou abre um bloco de notas no computador e anota esses personagens, que vai facilitar para você sair dessa aula muito mais
com algo já feito para você poder implementar daqui a pouco. Essa é a ideia, tá bom? Vamos em frente. O que são os personagens internos na gestão de telecom? Uma coisa é quem são, como são, mas o que eles são. Ou seja, personagens eu entendo como pessoas. Só que cada pessoa ela pode ter um cargo, cada pessoa ela pode ter uma tarefa, atividade profissional e por aí vai. A gente está falando de uma pessoa, ou seja, de uma atividade que as pessoas estão trabalhando para algo. Esse algo, a gente como gestor de telecom, que administra os serviços, precisa saber com quem a gente está se relacionando. Porque eu já fui em algumas empresas e eu perguntava, quem decide sobre isso? Ah, acho que é fulano, acho que é cicrano, acho que pode ser fulano. E nem sempre se tem a pessoa que resolve. Ou, com quem eu preciso dessa informação? Com quem eu busco? Não sei. Mas eu preciso desses dados, com quem eu consigo? Então, você organizar essa parte, ou seja, de busca de informações, ou de entregar informações, ou de otimizar as ações, vai te ajudar muito na parte de gerenciar os serviços de telecom. Além disso, para você que faz a gestão, lógico, para a equipe que faz isso, dependendo da empresa, e para as pessoas que estão como personagens internos. Para ele será ótimo, porque ele já vai saber quem é você, ou com a sua área, e por aí vai. Então, para o outro lado, ou seja, na minha visão, seus clientes também, eles vão te olhar com um profissionalismo melhor, uma visão mais estruturada. Essa é a ideia. Quando você define quem são os personagens internos, fica muito mais fácil da organização avançar para uma melhora na gestão telecom. Isso é fato. Mas isso é uma visão de gestão de projetos. Não sei qual é o teu conhecimento, o que é que você tem de base de informações, mas eu já fiz alguns projetos. Neste fluxo, existe uma metodologia de gestão de projetos muito conhecida mundialmente, tem certificações, ou seja, pessoas que querem receber uma autenticação que tem aquele conhecimento. E aí se busca a certificação, junto a uma organização chamada PMI. E aí você tem as certificações e por aí vai. Se você quiser pesquisar sobre gestão de projetos, coloca no teu navegador, gestão de projetos ou PMI, que é PMI, você vai ter um monte de informação. E gestão de projetos tem um monte de coisas. Dentre elas, essa parte de personagens, ou seja, que nada mais, nada menos do que, se você for no linguajar de projetos ou da parte empresarial, são os stakeholders, ou seja, as pessoas envolvidas no processo que podem influenciar ou não na atividade. Então, esses stakeholders eu divido como interno e externo, que eu acho que fica muito mais fácil da gente definir os pontos. Para mim fica mais simples. Se eu sei quem são os stakeholders internos, ou seja, se eu sei quem são esses personagens internos, eu consigo muito mais visão de processos, de fluxos, de acelerar as demandas ou interromper as demandas que são necessárias, para a gente não perder tempo em uma demanda que não tem necessidade ou que não precisa ser feita. Tem coisas que sim, e vice-versa. Tem coisas que você precisa acelerar 100 vezes, que não sei se você recebe isso, mas muitas demandas que eu recebo eu pergunto, qual o prazo? Para ontem. Eu digo, beleza, vamos correr. Não tem para onde correr. O que é demanda para ontem? É demanda para ontem. O que é demanda para daqui a 2 dias é demanda para daqui a 2 dias. Mas quem está pedindo isso? Quem é esse personagem que está te fazendo essa solicitação? E isso vai ter uma diferença quando você pensa em produtividade, em ações e por aí vai. Também depende da estrutura da equipe. Mas esses são as visões que você precisa ter, tá? E lógico, pessoas internas, a organização, mas também você tem que ficar de olho nas pessoas externas. Pessoas externas, eu vou dar uma outra aula falando só sobre elas, porque é um conteúdo que você precisa ficar ciente, exatamente como é que eles funcionam, como é que são, da mesma maneira que os personagens internos. Mas, para você entender o que é personagens internos, é só você ter essa visão que eu estou te passando, fica mais fácil de você entender.
quem é dentro do processo que faz a gestão de telecom ou que solicita ou que precisa de algum apoio. O que é esses personagens? É isso. Porque conhecer os personagens internos pode gerar normalmente economia de tempo e custo, ou seja, dinheiro. Existem ações e ações. Por exemplo, já tive diversos pedidos, processos, solicitações e por aí vai. Mas imagine que... Só um instantinho. O retrato e puxou Obrigado. Vai lá, fica. A pequena acabou de acordar. Não sei vocês, mas quando alguém abre a porta, eu tomo um susto arretado. Voltando. Os personagens internos têm essa situação que pode gerar economia ou não. Por exemplo, alguém me pediu uma solicitação de orçamento, de cotação. Só que já aconteceu um caso real exatamente assim. Só que essa pessoa que solicitou, ou seja, esse personagem, ele não tinha o poder de aprovar ou de decidir. Então, o tempo que eu gastei para fazer essas cotações, essas análises e tudo mais, no final, não foi, vamos dizer assim, não adiantou eu fazer esse processo porque não houve aprovação. Ou seja, esse tempo que uma pessoa pediu, passou porque não teve como ser aprovado, visto que toda a composição. E vice-versa. Já aconteceu situações que era para solicitar uma cotação e esqueceram. Ninguém me passou a informação, por exemplo. E aí, quando chegou em cima da hora, foi uma coisa para ontem. Então, acelera o processo e a empresa. Já tiveram situações que era para ter um chip de dados funcionando em um evento. E o evento era na próxima semana. Me pediram com prazo de uma semana. Prazo de uma semana até normalidade, nenhuma prestadora vai conseguir te entregar no prazo de uma semana um novo contrato. Telefonia móvel eu acho muito difícil. Pode ser que consiga? Sim, mas a maioria não entrega em uma semana, eles precisam de um prazo maior. Por quê? Tem um contrato, você tem que assinar, ou aceite digital, tem o processo de aprovação, tem o processo de logística. Não é algo tão rápido. Lógico, existem outras formas de você entregar o resultado que foi feito. Mas no fluxo normal você precisa de um certo tempo. Isso pode fazer a empresa gastar mais dinheiro. Por exemplo, nesse caso, teve que contratar um plano mais caro para fazer a utilização lá no evento. Por quê? A questão de processo não foi atendido, a questão de prazo da prestadora, que não sou eu, não é você que decide. É a prestadora que tem um prazo dela, fora os atrasos que podem acontecer por diversos motivos. Mas o importante é você entender que, por conhecer os personagens, você pode ter uma economia de tempo e economia financeira, dependendo de todos os processos. Isso visando a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que é a metodologia que eu criei, voltada para a gente otimizar os custos e, lógico, ter um atendimento diferenciado na atividade de gestão de telecom, que são os pilares de negociação e gestão. Lembrando, caso você não saiba, pilar de negociação é focado em otimizar as despesas, ou seja, reduzir os custos. Você tem formas de como fazer isso, tem um fluxo específico. E o pilar de gestão é você administrar os serviços, tem um atendimento, gestão de faturas, tem diversas coisas ali para manter o dia a dia da operação. Em resumo, são esses dois pilares e a metodologia que eu ensino é essa, ou seja, é isso que está por dentro do meu raciocínio. E dentro desse fluxo, os personagens internos estão em todos os lados. Você vai negociar um valor, mas quem é a pessoa que está utilizando lá o serviço? Você tem que saber. Aquele é um tipo de personagem. Ah, mas tem um outro personagem que ele está consumindo muito. Tá, qual é o tipo do personagem? Ele pode fazer X, Y, Z? Não pode? Tem que também ser visto isso. E aqui na parte das demandas, como eu já te passei alguns exemplos. E coisas para você raciocinar, ou seja, que tem relação com a economia de tempo e dinheiro por conhecer os personagens. Quem pode pedir o quê? Como pode pedir? E tem opções que você tem que dizer não, ou dizendo não para alguém. Já aconteceram situações que eu não posso fazer isso, tem que ser dessa forma.
Não, dessa maneira não vai, tem que ser essa maneira. A gente tem que ter essa liberdade de otimizar. Agora, lógico, você não vai dizer porque você acordou hoje com o pé esquerdo, vou dizer não para todo mundo. Não é assim. Processos, fluxos, procedimentos, e aí sim, o que pode e o que não pode ser feito. Mas o importante é você entender essa estrutura aqui, por você conhecer os personagens internos, ou seja, você entender das pessoas, isso vai te fazer otimizar custos e, lógico, principalmente tempo, porque, quer ou não, tempo é dinheiro. Então, sabe que entendendo e conhecendo esses personagens, a gente com certeza consegue otimizar algumas coisas. Os 5 personagens internos na gestão de telecom. Eu consegui identificar esses 5 de maneira mais diferenciada, porque para mim precisa ter esses 5. Em toda organização que eu já vi, por mais que uma pessoa faça um papel duplo ou até vezes triplo, você precisa enxergar eles de forma diferente, porque tem organizações maiores, normalmente, uma hierarquia de cargos e atividades que você tem que separar isso muito bem, para você não ter problemas. Mas 5 vai ser mais simples de você entender. Primeiro, e que praticamente é para todo mundo, são os usuários, ou seja, as pessoas que utilizam os serviços. O segundo são os gestores, aquelas pessoas que gerenciam as outras pessoas sobre os serviços. Depois existem os decisores, aqueles que dão a última canetada, praticamente isso. E quarto, os aprovadores, ou seja, entre um e outro aqui, ou seja, até chegar num decisor, alguém aprovou. Tem a aprovação e depois o decisor. Ou pode ser que existam as duas pessoas, os dois personagens da mesma pessoa. Pode acontecer. E uma coisa que para mim é fundamental, que são os pontos focais. De uma maneira muito simples. São pessoas estratégicas que você precisa ter contato. Seja, por exemplo, para você passar informações ou para você receber informações. Mas o importante é que você entender quem são esses 5 personagens na sua organização. Personagens internos são esses aqui. Quem é quem na tua empresa? Ou na estrutura que você está atuando? Esse é o primeiro ponto. Você escrever isso, colocar a informação escrita, seja no papel, seja no computador, e aí vai de acordo com a tua estrutura, o que é que fica melhor para você, mas é interessante você definir quem são eles, porque isso vai facilitar muito quando você for desenhar processos, desenhar atividades, fazer alguma estruturação da tua operação. E até para saber, exemplo, se o usuário pediu lá, eu quero aumentar minha internet. Aí você vai lá e aprovou e fez, mas se não é tu, cidadão, que decide porque aprovastes, eu já tive esse tipo de situação, que o usuário queria. Eu disse, peraí, deixa eu perguntar a quem decide. Não precisa mais não. Precisa perguntar para ela? Deixa para lá. Aí eu, tá bom, tudo bem. Processo. Por quê? Em algumas organizações, nem sempre os decisores sabem de tudo. Porque na prática, eu com o papel de gestor telecom, você, o teu diretor, o teu gestor, o presidente da empresa, ele não vai ficar olhando a fatura para saber se o custo aumentou ou o custo diminuiu. Quem vai olhar isso é alguém, por exemplo, de finanças ou alguém que está no processo da gestão de telecom. Existem empresas que não têm uma hierarquia tão grande e a pessoa vai lá e deixa eu colocar aqui mais internet para mim, ninguém vai saber. Coloquei aqui qualquer coisa, eu digo que foi reajuste de plano, alguma coisa do tipo. Isso acontece. Lógico, não vi dessa forma acontecer nunca comigo, mas pode acontecer. Já vi diversas situações. Então, fica ciente que existem esses 5 personagens internos dentro da organização, seja para você ver a questão de negociações, custos e tudo mais, além de gerenciar os serviços, atividades administrativas, gestão de faturas e por aí vai. Então, esses são os 5 personagens internos que você deve conhecer quando você faz as atividades de gestão de telecom. Quem são os usuários na gestão de telecom? Seja, os usuários, eles são personagens internos, são as pessoas que estão dentro da organização ou
por mais que não estejam dentro da organização, pode estar em outra organização que você gerencia. Não se prenda ao ele precisa estar dentro da minha empresa. Não. Eu, por exemplo, já tive gerenciamento estava atuando para uma empresa, mas os usuários dela eram de outra empresa, ou eram pessoas físicas que contrataram o serviço deles. Para mim, é meu usuário. É uma pessoa que está utilizando os serviços que eu estou gerenciando. Eu tenho que me preocupar com ela. Essa é a minha visão. Você pode ter tipos de usuário? Pode. Por exemplo, é uma pessoa ou uma automação. É um robozinho que está lá funcionando para utilizar aquele serviço? Pode ser. Quando você pensa em projetos ou atividades de IoT, internet das coisas. Mas como é que isso pode acontecer? Vou de um extremo ao outro. Por exemplo, uma pessoa utilizando um celular, uma pessoa utilizando um telefone fixo, uma pessoa utilizando a internet no escritório ou na residência dela, se for pago pela empresa, por exemplo. São usuários normais de se entender. Assim, é fácil de você enxergar isso. Vou te dar um outro exemplo agora, mais avançado. Imagina que você está no trânsito. Independente se você está num carro, numa moto, num ônibus. Eu só não vou te dizer no avião. Mas carro, moto e ônibus, você está lá. Até de bicicleta, dependendo de onde você esteja, pode ser tranquilo você fazer isso. Você está no trânsito. E o sinal, ele pode ser inteligente, de maneira que ele enxerga o trânsito e libera mais para um lado e menos para o outro. Por exemplo, esse tipo de automação, quem é o meu usuário? É um chip de dados que está lá no semáforo, ou até 2 chips, em que ele trafega dados para fazer essa automação. Então, meu cliente tem esse tipo de ação, mas a pessoa que está utilizando, ou a automação, é que vai ser o meu usuário. Entendeu? Esse é o tipo de... Lá no ponto. Você pode, se você quiser, como personagem interno, dividir usuário pessoa, usuário automação, ou fazer subdivisões. Aí fica ao teu critério. Mas para mim, é um usuário. É alguém ou algo, que aí eu chamo de automação, que está utilizando aquele recurso para determinada finalidade. Isso vai facilitar e muito quando eu defino isso. Por quê? É uma pessoa... Tudo bem, essa pessoa, lógico, eu entendendo mais ou menos o raciocínio de uso dela, ou a automação, eu consigo pensar em otimizar despesas. Eu consigo pensar em o que é que eu preciso aqui para manter o serviço funcionando. Só porque eu sei que tipo de usuário, ou seja, que tipo de personagem interno é esse cidadão, que no caso, todas as pessoas que utilizam algum serviço que eu estou gerenciando como gestor de telecom são usuários. Então, entenda esse conceito de o que é um usuário como personagem interno. E escreva os seus, tem a definição. Não precisa você escrever nomes. Eu não quero que seja Alexandre, André, Andréa, Agnello. Não. Hoje, define quem são as pessoas do tipo. Quem são os usuários? São todas as pessoas que utilizam. Se você quiser começar a dar nome, se a tua estrutura for pequena, tudo bem. Mas se você tem uma estrutura grande, você vai pegar os números das linhas e vai colocar os serviços e por aí vai. Então fique ciente nesse ponto. Eita, fudeu de novo. Obrigado, obrigado. Tá. Posso fechar? Quem são os gestores na gestão de telecom? Ou seja, quando a gente pensa em personagens internos da estrutura que faz a atividade em si de gestão de telecom, tem as pessoas que estão dentro e fazendo o processo e as pessoas que estão utilizando os recursos. Também existem os gestores. Como personagem interno, meu raciocínio é que gestores é toda aquela pessoa que gerencia pessoas. Simples assim. Alguém utiliza algum serviço e tem alguém que é acima hierarquicamente aí, colocando dessa forma, como recursos humanos, alguém que tem um cargo acima do outro ou que comanda alguém, ele é um gestor. E você precisa definir
e entender ou saber quem são esses gestores. Seja a definição de gestores naquela organização é por cargos, ou um cargo igual ao outro, mas essa pessoa aqui ela tem um poder de gestão. Pode acontecer. Tipo, existem instrutores de treinamento, mas aqui é um instrutor-chefe, aqui são os instrutores plenos, júniores e por aí vai. Na prática é o mesmo cargo, mas você sabe que tem um diferencial para X pessoa. Ou analistas, existem 10 analistas, mas aqui é o analista-chefe. Cientista-chefe e os outros cientistas. Que na prática não é tão a variação de cargo assim chamativa, mas que você precisa entender quem é o gestor em algumas atividades. Tem empresas que é muito mais fácil. É um analista, existe um coordenador, supervisor, gerente, diretor, presidente, ele não deixa de ser um gestor. Todos são gestores, ou seja, acima das... hierarquicamente, tá? Ou seja, na parte profissional apenas, que ele está com um cargo de liderança. Em resumo, é isso. E esses gestores, a gente tem que ter muita atenção, por quê? Não necessariamente ele manda no processo de aprovação ou de decisão, mas ele também não é o usuário habitual. Lógico, você tem que ter educação e cuidado com todas as pessoas, mas aqui você tem que diferenciar. Por quê? Esse gestor, muitas vezes, ele pode ter noções que você não tem. Eu sempre pergunto, quando um gestor está com alguma dificuldade, a visão dele. Tá, entendi, como é que está acontecendo? Me explica. Por mais que ele esteja explicando do usuário, eu pego a visão dele e, se for necessário, eu pego a visão do usuário. Quem está lá utilizando o serviço que está com dificuldade ou não, ou alguma coisa do tipo. Mas, outras vezes, quem vai saber o que vai dar para aquele usuário ou não é o gestor, não necessariamente a pessoa que vai decidir. O gestor é que me ajuda muito a otimizar despesas. Eu vou ter as ideias, vou ter os raciocínios, eu estou pensando em fazer isso. E o gestor vem para mim e diz, isso não dá para fazer. Por quê? Porque fulano usa dessa forma, cicrano usa dessa outra forma. Um bom gestor, ele sabe quem são as pessoas da empresa, quem são as pessoas subordinadas a ele e o que é que elas precisam de recursos para trabalhar. Essa é a função do gestor, no meu raciocínio. Então, esse personagem me ajuda demais. E alguns cenários, lógico, dependendo da organização, não é necessariamente o gestor intermediário ou mais próximo da equipe que vai me dar as informações. É um gestor em nível mais executivo, por exemplo. Pode acontecer. Mas se você puder ter acesso à linha hierárquica, ajuda. Já tive situações que quem decidia o processo era um gestor executivo. Mas o gestor mais, vou chamar aqui, chão de fábrica, o gestor mais lá na ponta, ele sabia muito mais informações para me ajudar a otimizar as despesas. E, se você for fazer um trabalho, de preferência, pelo menos eu faço tudo conversando. Então, se você está com um nível executivo, conversa com ele. Tá, entendi, tudo bem. Deixa eu conversar com o teu gestor lá, ou com alguns usuários. Ele pode até estranhar o executivo, mas você, pelo menos para mim, eu quero te entregar o melhor resultado. Quanto mais informações eu tiver, é melhor para você, é melhor para mim. Simples assim. Por mais que ele queira um projeto para ontem. Mas, Kleber, eu preciso economizar. Concordo. Mas raciocina comigo, que já aconteceu isso comigo, tá? Raciocina comigo. Você tem uma fatura de 10 mil reais. Se eu fizer agora com você, a gente vai abaixar para 7. Mas se eu conversar com o pessoal, vai que eu consigo para 5. Eu não tenho como descobrir isso, lógico, em alguns cenários. Por quê? Vou te dar um exemplo prático de otimização de custos. Tinha um usuário que ele usava 20 GB de internet e não se sabia por quê. Por quê? Eu não conseguia falar com o usuário porque o nível executivo não me liberou. Kleber, você não pode falar com o pessoal não para perguntar, para questionar. Vai que alguém XYZ que a pessoa fica chateada. Eu disse, tudo bem. Mas chegou um ponto que eu disse, executivo, eu preciso dessa informação, porque senão eu vou colocar um plano aqui que não é condizente ao que a pessoa precisa. E ele disse, tudo bem, carta branca, vai lá. Aí eu fui falar primeiro com o gestor, depois com o usuário. Quando eu falei com o gestor disse, é que ele passa o dia todo vendo filme aqui. Ele faz as atividades, mas ele fica vendo filme.
Eu digo, rapaz, não precisa nem falar para o usuário. Eu digo, rapaz, faça isso comigo não. Então eu vou cortar. Tudo bem? Ele corte, não tem problema isso não. Se vai gerar mais custo para a empresa, corte. Eu falo com ele aqui. E tudo bem. Ou seja, quando eu voltei para o executivo, eu disse, ó, a situação foi essa, eu vou colocar o plano X e não o plano Y. Por quê? Por causa dessa justificativa. E não tem sistema que dê essa informação para você. Até onde eu saiba, não existe sistema que diga isso. Só quem tem como te dizer é o gestor ou o usuário. Ponto. Não tem para onde correr. Por mais que você queira sistematicamente analisar os planos, fazer todas as composições, tudo bem, isso vai otimizar muita despesa. Em alguns cenários, você não vai precisar nem falar com ninguém. Mas existem aqueles que precisam da conversa, da análise pessoa a pessoa. Analisar dessa forma fica muito mais otimizado no meu raciocínio. Então, você pensa em gestor, ele me ajuda muito, por exemplo, nesse tipo de situação. Se você é um gestor, faça isso, pelo amor de Deus. Se você é um gestor de telecom, veja que esse é um grande aliado que a gente tem, principalmente para otimizar despesas. E existem cenários contrários também, tá? O gestor pode pedir para aumentar um plano lá que na prática não precisa. Só que aí você vai ter um argumento mais lógico para passar para ele. Isso aí acontece também. Mas eu vejo ele muito mais com um ponto positivo quando eu tenho, por exemplo, esse tipo de atividade. Então, entenda esse personagem, que ele é muito importante nessas ações. E tem pessoas que simplesmente, por não entender quem são os personagens, não tem essa visão de gestor e pode, por exemplo, passar batido. E todo gestor pode ser usuário. Então, fique ciente nesse tipo de processo, porque nem todo gestor é usuário de algum serviço, mas normalmente ele é. Então, fique ciente nisso para você entender quem é o personagem interno gestor nesse fluxo que a gente está vendo dos serviços que a gente administra como gestor de telecom. Quem são os decisores na gestão de telecom? O decisor é um personagem interno, ou seja, dentro da estrutura da gestão de telecom, e ele é aquela pessoa que dá a cartada final, ou seja, passa a canetada ou não. Ele vai dizer, ok, pode contratar, ok, pode cancelar, ok, pode acontecer isso. Pode ser um decisor ou alguns decisores. E uma coisa que acontece, pelo menos em algumas empresas que eu vejo, é que nem sempre o presidente, o CEO, é quem decide. Existem decisores já estratégicos, é tipo uma procuração. Procuração, que você para pensar na empresa, é: eu tenho aqui o presidente, mas essas pessoas aqui podem decidir por mim. É a mesma coisa. Só que aqui, lógico, os decisores, quando a gente faz o processo, você não precisa de uma procuração para dizer isso. Você está estruturando a empresa, você está trabalhando lá no processo, seja como um funcionário interno, CLT, ou um prestador de serviço. Lógico que você vai saber quem são os decisores. Existe um apenas, 2, 3, 4, 5. Eu acho que eu já peguei situações que eram mais de que 5, 6. Que aí depende de cada organização. Cada empresa vai ter uma estrutura. Pode ser que cada filial de uma empresa tenha um decisor diferente. Ou cada estratégia de negócio da empresa tenha um decisor diferente. E aí, cada organização é de uma forma. Por exemplo, estruturas menores, ou seja, uma pequena e média empresa, mais estruturas de mais pequena empresa do que de média, tem um decisor apenas. E nem sempre o decisor ele pode precisar assim, Kleber, eu não sei se eu decido isso ou isso. E a gente tem que ajudar ele com informações para ele tomar a decisão. Eu, em todos os meus clientes, não sou eu que decido, eu sou muito simples. A gente trabalha a 4 mãos, mas não sou eu que decido. Se você perguntar a minha opinião, eu vou te dizer. Eu acho melhor fazer isso por causa disso, disso e disso. O que é que você acha? A pessoa pode ter uma opinião diferente. Normal. É um trabalho que você está fazendo que envolve opiniões. E a pessoa decide, simples assim. No meu ponto de vista, não tem certo e errado, tem decisões. Decisão X, decisão Y. Segue o fluxo, tem muito para onde correr. Então, decisores são as pessoas fundamentais que você precisa entregar as informações e, de preferência, entrega a informação, algum histórico e dados. Eles precisam ter tempo para diversas atividades que eles fazem e quando você precisa
de uma aprovação ou uma decisão de um decisor, faça o contato da maneira mais simples possível e mais direta possível. Preciso da sua aprovação para aumentar o plano de tal pessoa ou de tal usuário para tal usuário. Assim, assim, assado, custo é tanto, vai sair de X para Y, justificativa, é por causa disso que ele está pedindo. Um e-mail só com isso, ou WhatsApp você manda com isso, ele vai decidir. Se ele quiser mais informações, lógico, ele vai te pedir. Mas é um exemplo básico. Você pensa em reorganizar a estrutura toda da empresa, aí você vai precisar de um tempo maior, vai precisar de uma reunião, que eu acho que é mais aconselhável, e pelo que eu estudo, tá? Faz a reunião de manhã, que é melhor, é mais sadia. Você vai ter resultados mais positivos. E faz esse tipo de processo. Aí sim, traz mais informações, entrega todos os dados necessários para otimizar as despesas. Mas sempre veja que os decisores eles precisam de dados, de informações. Não vá, eu acho que essa linha assim, eu acho. Não. Pega as informações, pede autorização se você precisar de algum dado específico e vai. Mas decisores são aquelas pessoas que dão a canetada, tá? Então, como personagem interno, é que tem a posição de decisão. Ou seja, sim ou não. E não depende do cargo em si. Como eu te passei, eu já tive decisores que tinham cargo de supervisão. Eu já tive decisores que tinham cargo de coordenação, de gerência, de diretoria. E, lógico, de presidente, o CEO. Mas não depende do cargo em si. Por quê? Situações. O diretor ele confia tanto naquele gestor, ou seja, naquele outro personagem interno que existe, que eles, o que você decidir, está decidido. Não tem nem o que falar comigo. Existe isso. Você confia tanto no profissional que o profissional vai lá e faz. O ideal, em toda organização, até onde eu tenho essa visão, é contrate pessoas, se possível, melhores que você. Porque, cara, o resultado vai ser muito melhor. Então, se você tem um gestor que é uma bala, vamos dizer assim, que ele faz as atividades muito bem, passa a decisão para ele. Você vai ter mais tempo de fazer outras coisas, como decisor. Mas, a gente como gestor de telecom, precisa saber quem são esses decisores. Então, qual é o cargo dele em si, não vai importar. O que importa é, ele decide? Decide. Então, esses são os decisores da organização para determinadas atividades. Isso precisa ser desenhado e deixar alinhado nos processos da organização para as ações que a gente desempenha. Então, fica ciente em quem são esses decisores na tua estrutura. Sim, lógico, né? A última palavra é dele. É que nem casamento. A última palavra é dela. Entenda quem são os decisores. Quem são os aprovadores na gestão de telecom? E aí, como personagem interno, o aprovador, ele é aquela pessoa que vai aprovar uma demanda do tipo, um usuário está dizendo lá que quer aumentar a internet. E o gestor, por exemplo, diz, tudo bem, aprovei. Manda lá para o Kleber, essa demanda eu aprovei. E eu, tudo bem, vou pegar aquela demanda, vou fazer um tratamento daquelas informações e vou passar para o decisor. O aprovador, ele só meio que faz o intermédio entre, tudo bem, vou poder fazer essa atividade, mas ele não decide. Ele aprova, meio que, tudo bem, faz esse fluxo aqui, mas não é uma pessoa que, no meu ponto de vista, decide algo específico. Mas, na maioria dos casos, quem aprova é quem decide. Porém, existem casos que o aprovador não necessariamente está na posição de decisor. E por isso que existem essas duas posições. O aprovador, ele tem essa função de personagem interno apenas para aprovar. E normalmente tem a ver com cargo. Aí você pensa hierarquicamente na organização, tipo, um supervisor aprova uma demanda de um usuário, que é um gestor dele. Ele está pedindo isso aqui. Kleber, verifica, por favor, ele está querendo isso aqui, eu estou querendo aumentar o plano dele. Tudo bem? Ou um gerente está querendo aumentar o plano dele próprio para alguma função. Tudo bem, ele se aprova ou ele aprova alguém, mas ele aprovou. Ou seja, eu libero, mas não necessariamente o decisor vai aprovar. Ou seja, ele vai dizer que realmente pode. Então, é uma situação um pouco mais delicada,
perante o conglomerado, vamos assim, de personagens internos. É uma situação mais que você tem que ter um andar mais calmo, vamos dizer assim, sobre isso. Ter mais, é como dizem, andar sobre ovos. É a mesma coisa. Tenha muito cuidado. Por quê? Esse aprovador, ele, logicamente, normalmente, ele é um gestor também, e que você pode ser que daqui a pouco ele vire um decisor. Então toma cuidado muito com isso, mas entenda que existem aprovadores e decisores. Pode ser que na sua organização todo aprovador seja decisor, assim como alguns aprovadores não são decisores, mas eles influenciam a decisão. Não é ele que diz o sim, mas se ele mandar, o outro vai dizer sim. Então, tenha a visão clara de quem aprova, de quem decide e coloca no papel. Papel que eu digo, é no computador, é num processo, é num procedimento atualizado. Organiza a empresa, deixa lá definido quem pode, quem não pode. Isso é a função básica. Isso aqui, na metodologia Reduza Custo todo mês, é nas primeiras aulas. Se não me engano, é no primeiro módulo. Se não me engano, não. É no primeiro módulo. Porque como é que você vai fazer uma estrutura se você não sabe quem é quem? Se você não sabe quem aprova, quem decide, quem é um gestor, quem é um usuário, quem são os personagens internos. Você tem que saber disso. Isso é um fato. Como é que você vai desenhar um processo se você não sabe quem são os personagens? Não dá. Então, saiba quem são os aprovadores. A função deles é aprovar. Não necessariamente que aquilo vai ser aprovado também pelo decisor, mas eles também podem reprovar algumas demandas. Principalmente isso aqui você vai ver para adicionar serviços, retirar serviços, cancelamentos e por aí vai. Você não vai ter tanta diferença nisso quando são atividades de suporte, tipo, um problema aconteceu, você vai resolver, independente se alguém aprovar ou não, você vai ter que resolver aquela demanda. Então isso aqui é muito mais para a visão de custos que você vai ter no dia a dia. Ou ele precisa de algum relatório, alguma demanda do tipo, e aí você tem algumas ações a serem feitas. Mas entenda que ele pode ter um nível de decisão, mas não é sempre. Por isso que sempre conversa, analisa a estrutura da empresa para ver fulano, fulana, pode, não pode, o que é que eles devem fazer. E pode ter empresa que diga, não, você não precisa se preocupar com a aprovação, todos são decisores. Ou não, esses aqui aprovam, mas quem decide é fulano ou fulana. Deixa isso bem claro quando você for fazer os processos para não sobrar para você. Aprovou, decidiu, aí você sabe o fluxo e não tem uma ativação indevida de algum serviço, por exemplo. E, lógico, os aprovadores podem depender do cargo. Exemplo, para o usuário, quem vai aprovar aquilo ali é o supervisor, mas tem um gerente dele que vai ter a decisão se aquilo realmente vai ser feito ou não. Por exemplo, tá? Já tiveram situações, para você entender mais simples, que alguns usuários pedem para aumentar o pacote de dados, dizendo que está sempre ficando lento e tudo mais, e o supervisor, ou o gestor mais imediato, ele pede, ou seja, entendi, tudo bem. Ou seja, empiricamente, ou seja, por conhecimento daquilo, ele pede, ele aprovou. Então tá bom, vou pedir. Só que, algumas vezes, a pessoa está utilizando o serviço de maneira errada e algumas vezes realmente ele precisa. E aí, cabe a gente, como gestor de telecom, trazer ao holofote, ou seja, a visão dessas informações. Realmente está usando correto, está usando incorreto, ele precisa, não precisa. E aí, não é o aprovador que vai decidir, é o decisor. E ele vai dizer sim ou não. E volta a informação para o aprovador. Foi aprovado, já foi feito. Não foi reprovado, foi reprovado por causa de XYZ. E aí volta novamente essa informação para o usuário. Tem situações que a gente não fala com o usuário, a gente fala com o gestor, que em algumas vezes também tem um papel de aprovador. Mas deixa a estrutura da tua organização clara, vai ficar mais fácil. Se for uma estrutura de uma hierarquia menor, vai ser mais simples isso. E uma pessoa pode tomar 2, 3 papéis ou mais. Mas entenda essa questão de personagem interno dos aprovadores. Quem são os pontos focais na gestão de telecom? Isso aí eu acho que é um valor muito importante. Existem 2 tipos de pontos focais na minha cabeça, que você vai ver isso na tua estrutura.
Pontos focais são aquelas pessoas estratégicas, ou que vão te cobrar. Kleber, eu preciso daquele relatório, Kleber, eu preciso dessa informação, Kleber, eu preciso disso aqui. E que isso aqui, pontos focais, não tem necessariamente relação com quem são os decisores, aprovadores, gestores ou usuários. Tem pontos focais que pode ser um decisor, pode ser um gestor, sim, mas que ele pode também carregar essa bandeirinha de personagem ponto focal. Que a maioria dos decisores, eles não vão ficar te cobrando o relatório. Os aprovadores, pode ser que sim. Os gestores, com certeza. Tem gestores que vão te cobrar, tem gestores que não. Então tem pontos focais, aqueles que te pedem demandas normalmente gerenciais. E existe o outro lado do ponto focal, que são aquelas pessoas que vão te dar informações. Exemplo, você tem uma estrutura de telefonia fixa. Você tem lá a estrutura, os números, como é que eles utilizam os recursos e tudo mais, mas existe uma secretária, uma recepcionista, uma telefonista. E se você falar com ela, meu amigo, você vai ter tanta informação de como o pessoal utiliza o telefone que você não tem ideia. Conversa com ela, bate um papo, me diz aí, o que é que você acha? Ela vai, normalmente são pessoas muito comunicativas, e elas vão adorar falar para você como é que está a situação, vão adorar te dizer qual é a situação delas e qual o problema que ela tem para você ter como resolver. Ela vai te dizer, eu tenho um problema com X, Y, Z, por favor me ajude, acontece isso. E esses pontos focais, eles vão te dar muita informação para você fazer um projeto melhor, para você melhorar a estrutura da empresa. Porque o objetivo sempre é deixar a empresa funcionando da melhor maneira possível e com o menor custo possível. Então, se você pega as informações, você pode ter assim, no front, ou seja, na pessoa que está mais próximo da situação, é o melhor. Isso estou te dando um exemplo com secretárias. Uma outra situação são gestores. Os personagens gestores, como personagem interno, ele pode ser um ponto focal para te dizer, minha operação tá assim. Eu tenho lá, já aconteceu isso, tá? 500 chips de dados, mas eu sei como é que eles estão funcionando, assim, assim, assim. E esses outros chips aqui, 200 a gente não usa não, mas esses 300 aqui com certeza, a gente precisa X, Y, Z. E o plano? A gente usa, mas eu não tenho noção se está alto, se está baixo, mas eu sei que a gente usa. Ok, peguei aquelas informações do gestor, que para mim foi um ponto focal, e eu vou fazer um projeto com essa visão dele, adicionada à minha visão analítica dos dados. Isso vai me ajudar. Outro exemplo, deu um problema de banda larga, não está com internet, foi que houve, que aconteceu, tal. Tenta falar com um ponto focal lá, naquele lugar que consegue resolver, se você não tiver. Exemplo, tem situações que uma pessoa não vai conseguir mexer no equipamento de roteador, ou ela não sabe mexer, ou ela tem receio. E uma outra pessoa pode fazer essa função. Simples. Já tive estruturas organizacionais que uma pessoa, não quero mexer. Tudo bem. Tinha que contactar outra pessoa, que aí seria o ponto focal para resolver aquele tipo de situação, indo lá fisicamente e resolvendo alguns pontos, ou seja, testando. E que normalmente isso pode fazer com que o serviço volte ao normal, como voltou na maioria das vezes que a gente teve esse tipo de dificuldade naquele escritório. Então, entenda que pontos focais, eles têm as duas visões. Aqueles que vão te cobrar informações e aqueles que vão te dar informações. Lógico, dependendo da estrutura e da ação que tiver, você tem que ficar ciente nessas duas visões, mas que são personagens internos. Ou ele vai te dar informações, ou você vai dar informações para ele. Normalmente são esses dois pontos de visão, mas que são pontos focais. E aí, pontos focais normalmente de contato, de relacionamento que você precisa ter. Um ponto. A diferença entre funcionário terceirizado, só para você ter ideia. Existem pontos focais que você vai ter que a pessoa não necessariamente é da sua organização. Um exemplo simples. Você tem um serviço, tá, que ele faz parte da sua organização, está lá funcionando, mas a pessoa não é um funcionário CLT, ele é um funcionário terceirizado. Mas se ele está dentro da estrutura, não tem a distinção. Não pense que ele é
diferente. Não, ele está dentro do processo. É mais fácil de você fazer a tratativa. Pelo menos é assim que eu vejo. Já existiram situações que tinham terceirizado lá no meio do processo e tudo bem, mas esse terceirizado não era de uma prestadora que eu estou reclamando o serviço ou algo do tipo. Ele não é um personagem externo à estrutura, ele é um personagem interno da estrutura. Por exemplo, você tem lá a recepcionista. Vamos supor que ela seja terceirizada. Ela está dentro do processo. Independente de onde venha o salário dela, vamos dizer assim, ela está dentro do processo que eu preciso ter informações dela. Então fica ciente que não pensa que depende de onde ela está empregada, mas sim que ela está dentro do processo que você está trabalhando. Por exemplo, nas empresas que eu atuo, eu sou terceirizado, eu não sou próprio, mas eu estou dentro do processo. Quando a empresa pensa no fluxo, eu estou dentro daquele andamento daquela demanda. E você tem que fazer dessa forma, pelo menos eu acredito nisso, quando você também tem pessoas com essa diferenciação, que você tratando elas nesse fluxo de processo e procedimentos da maneira igual, vai ser muito mais simples e mais fácil para você ter os melhores resultados. Exemplos foram esses que eu te passei. Os conflitos de interesse dos personagens internos da gestão do telecom. E aí é uma coisa que existe. É fato. Não adianta eu esconder aqui de você. Não, é tudo mil maravilha. Gestão do telecom não tem problema não tem BO, não tem arranca-rabo. Tem, pai. Tem. Mais leve porque a parte de trabalho, ou seja, a parte profissional, executiva, mas existem discussões, que é sadio. Lógico, dependendo das pessoas e como é que elas alcancem isso. Mas o que você vai ver muito é visões de uma mesma coisa diferente. Então, quando um quer algo e o outro não quer, na prática é isso. Eu quero A, mas eu não quero A, eu não aprovo esse A, eu não digo que pode ser esse A, vai ser B, ou não vai ser nada. Essa é a questão. Então, sempre que eu recebo uma demanda, eu vejo ela, tudo bem, vou pedir aprovação, vou pedir uma concordância ou uma negação sobre aquela ação e vou dar argumentos pela minha visão. Isso aqui concordo, isso aqui discordo. Ou fulano ou fulana pediu isso, você aprova? São formas simples de você pedir aquela mesma coisa. E aí depende, porque no meu ponto de vista, o gestor de telecom ele tem que dar informações e substâncias, informações, dados, para que aquela decisão seja mais assertiva para a empresa. E eu sempre vou prezar pela empresa não aumentar custos. Pelo contrário, eu quero que ela diminua. E, por outro lado, eu quero que a empresa funcione e que o usuário tenha o melhor serviço à sua disposição. Por quê? Raciocina comigo. Se eu estou lá com o menor plano possível de dados e aquele profissional ele precisa de mais internet para trabalhar, para entregar mais lucro para a empresa, porque toda empresa quer receber, quer dinheiro, quer vender. Toda empresa quer vender algum serviço, a não ser que seja uma ONG ou serviço público. Sem ser isso, toda empresa precisa de vender. Simples assim. Se ela quer vender, eu tenho que dar substância para aqueles trabalhadores venderem. Então, se ele precisa de mais internet para vender, eu vou tentar apoiar ele. Para vender, que eu digo assim, lógico, né? Tem uma pessoa do financeiro, administrativo, gestor e por aí vai. Mas se o que ele vai fazer com aquele recurso vai aumentar o trabalho da empresa, ou seja, a produção da empresa, eu vou estar com ele. Por mais que aumente um certo custo na organização. Agora, é o diretor que está pedindo. Tu vai dizer não? Não tem como. Ó, o plano é esse, assim, assim, assado, e vai lá e faz, por exemplo. Mas tem essa questão. E algumas vezes quem pede é o decisor, o aprovador, e aí é muito mais fácil de aprovar, e outras vezes quem pede pode ser o usuário e o gestor. E aí depende de um aceite dos aprovadores ou decisores, mas principalmente dos decisores. Ou seja, aquela pessoa que realmente vai dizer sim ou não. Alguém pede, pode ser um usuário, pode ser um gestor, pode ser o aprovador. E o decisor vai dizer. Se o decisor pediu, ele já está dizendo que é
é aquilo que ele quer, a não ser que ele veja o valor e mude de opinião, ou veja a composição do serviço. Mas, em si, tem isso. Então, por exemplo, preciso de mais internet, preciso de mais minutos, preciso de um aparelho, preciso de um sistema, algo não está funcionando. E aí, em todas essas possibilidades de situações, pode existir um conflito. E normalmente o conflito é dessa forma. Alguém quer alguma coisa, tipo, eu quero aumentar a internet, quero aumentar minutos, quero um aparelho. E se você parar para pensar, aqui, o que é que vai ter correlação? Vai aumentar o custo. Mais minutos, vai aumentar o plano, vai aumentar o custo. Precisa de um aparelho, vai ter que pagar. Seja um aluguel, seja uma compra. A não ser que seja um comodato. Mas aí você tem que ver a questão do plano. Precisa de um sistema. Aí não é nem com a gente. Mas eu não consigo fazer essa atividade por causa de XYZ. Ou no serviço aqui não está funcionando, então não é comigo. Mas se a banda larga está funcionando? Já aconteceram situações que o equipamento, por exemplo, telefone fixo, estava com cabo solto. E o pessoal dizendo, não, é prestadora, faz os testes iniciais. Não, é a prestadora, é a prestadora, é a prestadora. Aí eu fui ver com a prestadora, fui consultar a informação e, Kleber, tá tudo ok. Eu disse, tudo bem. Fulaninho, você fez teste XYZ? Fiz. Aí quando o técnico foi lá, viu que era o cabo mal encaixado. Se fizesse um teste, ia resolver isso. Então, por exemplo, pode ser um conflito. E aí, personagens internos, tem a gente também, tá? Como gestor de telecom. Mas que a gente não deve ter conflito com nenhum dos personagens. Mas um gestor, com certeza ele vai ficar irritado quando ele souber que o usuário não fez os testes. Então entenda isso. Não é a visão da gente para eles, mas a gente tem que ter todas as ações possíveis e imaginárias. Mas o gestor não vai ficar sadio com isso. Ele não vai ficar, que legal, você não fez os testes. Não vai ser muito bem assim. Ele vai dizer, pô, me ajuda aí, vamos trabalhar, vamos gerar esse resultado. Então, fica ciente que podem acontecer conflitos. De preferência, não esteja dentro deles. Os conflitos não é você que tem que administrar. A gente não é recursos humanos. A gente tem que dar as informações e auxiliar. Se o pessoal está com um problema, o serviço não está funcionando, vai ligar para a prestadora, mete o pau em quem você precisar, mete o pau na parte boa da palavra, tá? Ou seja, briga lá para ver como é que você consegue resolver isso da melhor maneira possível, no mais rápido tempo. Porque existem situações que a gente fica de mão amarrada, até de vez em quando de braço amarrado. A gente só não tem como ter a voz travada. A gente consegue ligar, reclamar, fazer algo do tipo. Mas tem situações que não dependem da gente. Eu já tive situações que serviços ficaram sem funcionar vários dias. E que não deveria ter acontecido aquilo. Mas, conflito de interesse não houve. Aí é com a prestadora, é uma coisa externa. Por mais que internamente o pessoal esteja com alguma dificuldade, entenda. Aqui é interno. Tenta ter essa visão. Internamente pode ter conflito? Pode. Por quê? Porque o serviço não está funcionando da prestadora. Mas divida as coisas. Aqui é o conflito de interesse interno, entre esses personagens. Quando é uma bronca da prestadora, algum tipo, é outra situação. Mas sabe que isso existe. Mesmo que sendo um serviço sem funcionar, você pode, na prática, ter um conflito interno, porque o pessoal está querendo XYZ e não está acontecendo. Mas, normalmente é por essa situação que existem os conflitos. Ou seja, alguém precisa usar uma coisa que não está liberado ou que vai poder gerar algum custo a mais. As duas melhores formas de resolver conflitos. Isso aí é simples para mim. E eu já vi diversos conflitos. Eu já, dentro das prestadoras que eu já trabalhei, em call center, eu já ouvi muita coisa. Xingamento não era normal, mas já existiu. Mas não era a maioria dos clientes, eles não ligam xingando você. E existiam situações que realmente eram complicadas. Mas quando a gente pensa em resolver conflito, eu não penso em um personagem interno, se o personagem é externo, eu não penso em que tipo de ambiente ele está. Eu penso em como é que eu consigo ajudar aquela pessoa, indivíduo,
Esquece onde ele está trabalhando, o que é. Indivíduo. Eu, como gestor do Telecom, não me recordo de qualquer pessoa dentro da organização ter me xingado ou algo do tipo. Não me lembro disso. Nem no máximo, alguns clientes se passam por outros e me chamam de "Ei, vamos dar uma saída". Eu digo, oi? Que é uma brincadeira interna, ou seja, a parte sadia de você trabalhar, ou seja, as brincadeiras entre a equipe. E olha que eu sou terceirizado, mas é ótimo isso. Porque você consegue fazer as coisas e deixa o ambiente mais leve. É as brincadeiras que existem. Ou então, existem brincadeiras de caramba, até agora tu não me deu retorno, mas deixa que o cara pediu há 2 minutos. Tem brincadeiras, isso é ótimo, é sadio para a organização. Mas, quando você tem situações que precisam ser resolvidas, ou seja, um usuário pediu para aumentar o plano de internet, mas você mostrou que ele está usando mais de forma, vamos dizer, individual, fora do horário de trabalho, do que dentro do horário de trabalho. Passou para a gestão tal e foi reprovado. E o cara, caramba, Kleber, mas não era isso, XYZ eu estou usando para a empresa e tal. Vamos supor que o gestor não sabia disso e o gestor não entrou no meio. Como é que eu resolvo, por exemplo, esse tipo de conflito? Ou, o serviço está sem funcionar, sentou o pau em todo mundo, vamos chicotar, pá, tem que resolver. E aí, como é que eu resolvo esse tipo de situação? Entre outras. E existem 2 formas que eu acho que são as melhores, e no meu ponto de vista eu uso elas. E aí depois o que vier é consequência dessas 2. Que a primeira é conversa. O que eu estou fazendo aqui contigo? Estou falando com você. Lógico, você vai me responder por escrito. Ou, se você está no Instagram, mandar um áudio, um vídeo, alguma coisa do tipo. Mas, normalmente é por conversa. E o segundo é por processos desenhados. Existe um fluxo, existe um procedimento, existe um processo. Vamos seguir isso aqui. Exemplo. Esse que eu te passei. O cara pediu internet, mas ele usa fora do horário comercial. E se ele disser, Kleber, eu uso fora do horário comercial porque eu preciso trabalhar fazendo isso fora do meu horário. Mas se você ver, eu uso até, vou dar um chute aqui, tá? Até as 9 horas da noite. E de manhã eu acordo mais cedo para trabalhar, para fazer exatamente isso. É por isso que eu estou consumindo mais internet, XYZ, vai que... Ele me justificando isso, raciocina, é o que ele deveria falar para o gestor. E eu vou fazer o papel de gestor e defender ele nesse argumento. Mas qual é o conflito aqui que existe? Ou seja, ele está irritado porque ele quer trabalhar e, na visão dele, eu não estou deixando. Ou o diretor não aprovou pelo argumento que eu dei. E eu vou dizer, tudo bem, vamos conversar. Quando eu entendo a visão da outra pessoa, que eu acho que é mais fácil você fazer isso, fica melhor. Se não me engano, poderia acontecer de outra forma. Ah, é verdade, eu uso fora do horário comercial, então vou diminuir isso. Valeu. Não vai ter conflito. Por quê? Porque ele sabe que a gente tem informação. Mas se houve conflito, se a gente está irritado ou chateado, vamos auxiliá-lo. Conflito que eu digo é isso. Na minha visão, todas as situações que ocorreram foram mais simples. A não ser que a pessoa se exalta um pouco, mas comigo nunca aconteceu. Graças a Deus. Então, resolve conversa. Processo. Eu preciso disso. Situação 2. Kleber, eu preciso de 10 linhas novas. Preciso disso para ontem. Entendi. Foi aprovado, por exemplo, mas para ontem eu não consigo. Depende da prestadora. Não, mas Kleber tal. Aí existe a seguinte situação. Em um cliente, todo cliente pede contratos novos, não tem para onde correr. Mas eu sempre deixo lá desenhado. São tantos dias. Então, por exemplo, para receber um chip novo em tal prestadora, a gente vai demorar aí pelo menos uns 30 dias. Mas Kleber, não pode, tá? A pessoa pode se irritar. Entendo, mas isso foi desenhado. Conversando com ele, eu vou dizer, eu consigo fazer XYZ, mas eu não consigo te entregar agora. Não dá. Eu preciso ter esse tempo porque não sou eu, é a prestadora, burocracia, XYZ, análise de crédito, ver documentação, a assinatura foi correta, o contrato está correto. Tudo isso tem que ser visto. E como são empresas de grande porte, a velocidade é menor nesse fluxo. Mas conversa. E a pessoa vai ter que
entender porque tem coisas que você não tem o que fazer. E ele já sabe desse processo, mas conversa junto com o processo. Essa é a definição que eu acho mais adequada para qualquer resolução de conflitos. Por exemplo, esses dois que eu te dei uma noção. Alguém pedindo alguma coisa para o que já existe e ele, na visão dele, estando correto, e eu neguei devido a isso, mas existe uma explicação. E o outro que foi pedido foi aprovado, mas que não depende da gente. Depende de outras organizações para fazer aquele tipo de processo. O que é depender da gente, exemplo, já tiveram erros da minha equipe. Sim, a pessoa pediu uma coisa, foi feito outra. Cara, não tem para que ter conflito. Pelo menos na minha cabeça assim. Assume aquilo, veste a camisa, realmente aconteceu, a gente vai corrigir da forma XYZ e vamos em frente. Simples assim. Erros acontecem, somos humanos. Agora, gerar conflito, se aquele erro gerou alguma coisa desagradável para alguém, conversa com ela, liga para ela se for necessário. Fulano, aconteceu esse erro, foi erro nosso, a gente viu isso, estamos corrigindo agora, o prazo para resolver isso é de X. Pronto, por mais que ele fique irritado, ele está vendo, pelo menos eu coloco a cara a tapa. Muitas vezes eu coloco a cara a tapa. Se você não coloca, pensa duas vezes. Se você errou, assume. Existem pessoas que não fazem isso? Sim. Existem pessoas que têm mais receio? Sim. Mas aí, entenda quem é a equipe de gestão de telecom, se você tem um gestor dessa área ou não. O gestor deve fazer isso para resolver, ou seja, resolver um conflito, por exemplo. Então, fica ciente que essas duas formas resolvem praticamente tudo até onde eu tenho conhecimento nessa questão de conflitos. E o que é que a gente viu na aula de hoje, né? A parte dos personagens internos e sua atividade prática, ou seja, o que eu te pedi no início da aula, para você ir escrevendo, seja no computador, no papel, como você prefira. Quem são os teus personagens internos? Você escreveu? Ah, não, Kleber, passei. Dá um pause, vê de novo, dá uma olhada, bota no 2x, você vai ter as informações muito mais visíveis novamente. Se você precisar rever, reveja. É mais otimizado fazer isso do que deixar de fazer, tá bom? Então, o objetivo do início da aula foi que eu acredito que agora você tem uma consciência sobre quem são as pessoas que existem dentro da organização, que são os personagens internos. A organização, entenda, não é só dentro da empresa, como eu te disse, pode ter terceirizado ou CLT, mas quem são esses indivíduos? Quem são essas pessoas que têm essa relação com a atividade do gestor de telecom e quem está dentro da gestão de telecom? Você sabendo disso é ótimo para otimizar as despesas, otimizar tempo e vai te dar uma mão na roda em diversas situações, tá bom? Então, qualquer dúvida, fica à tua disposição, pode mandar um comentário lá no Instagram, no YouTube, onde você quiser, tá bom? Aula 081, personagens internos da gestão de telecom. E se liga que isso aí era aula para aluno, viu? Benefício para vocês. Abraço. Fui. Vamos pegar a pequena.